Médica, bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu ver aqui como é que tá o status do pessoal aqui. Espera aí, pessoal. Estão com o mic liberado e câmera liberada, tá certinho. Pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem aí? Estamos testando aqui para a gente iniciar nosso webinar. 1, 2, 3, testando. Antonella me escuta, né, Antonella? Eu escuto. Perfeito. Deixa eu só o pessoal confirmar aí para a gente já inicia. Cadê isso, pessoal? Tudo certo, meu amigo? Claro, operante. Aê, valeu, cara. Tava esperando essa voz aparecer aí. Tudo bom, cara? Tudo jóia? Então, bora lá. Deixa eu Gente, alterar se não aqui. tiver problema para vocês, se vocês puderem abrir a câmera, é mais bacana ver todo mundo, sabe? Até para ver as feições, assim, de ai meu Deus, o que será que ela tá falando? Prometo que eu não vou perguntar nenhuma senha de banco para ninguém, não vou em nenhum momento deixar nenhum tipo de constrangimento, porque a intenção é contribuir mesmo e deixar várias pulgas atrás da orelha, sabe? Então, quem puder, também eu Perfeito. agradeço. Bom, pessoal, são 10h35. Antonella, eu vou seguir moderando, tá? Aqui no chat. Fique à vontade aí para você compartilhar a tua tela. Qualquer problema, você me avisa. Eu sigo no mute aqui. Pessoal, tenham todos um ótimo webinar. Vou deixar vocês aí com a Antonella, acho que vocês já conhecem ela. Quem não conhece, ela vai se apresentar aí. Fique à vontade para participar do webinar, para participar desse bate-papo, dessa pessoa incrível que é a Antonella. Adoro ela e muito conteúdo aí para vocês. Tá bom, pessoal? Sigo moderando, fique à vontade no chat. Se a Antonella não ver, eu chamo ela aqui falando, Antonella, tem pergunta? E ela já trata com vocês aí. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo webinar, uma ótima sessão. Antonella, é com você. Gente, vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Não. Sim, tá Sim. ok. Espera aí. Essa daqui eu não vejo. Essa vocês... É que eu não consigo ver vocês aqui. Agora eu não tô vendo nada. Espera aí, vamos lá. Vocês conseguem ver essa tela? Produtividade, alta performance ao Não, alcance você de parou de todos? compartilhar. Você estava compartilhando, agora não Só um mais. minuto. Uma das perguntas é quando foi a última vez que a gente se permitiu aprender alguma coisa nova? Eu não sei o que aconteceu aqui que ela sumiu. Bom, ó, em último dos últimos casos, eu mando para vocês. Aí, Vocês agora tá subindo. Agora eu tô vendo a console do Google Chrome, com todas as não é isso. carinhas aí e tudo mais. Ah, tá. Essa daqui vocês veem? Produtividade e alta Não, performance ao alcance você de está todos? compartilhando a tela errada. Então, stop ali em cima, tem um parar de compartilhar, e aí você Só pode mais um compartilhar de novo. minutinho. É que ela não está aparecendo aqui no meu negócio. Ah, pera, será que é isso? Essa vocês veem na tela Sim, cheia, não? agora sim, um PowerPoint. Só não está em tela cheia. Ah, é porque eu tenho Aí que agora parar você de... Agora vocês veem, né? põe em modo apresentação, que é o primeiro íconezinho ali da direita. Embaixo, 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 embaixo. Cadê, meu Deus? Espera. Aqui. Clica aí, vamos ver. Agora sim. Só Tela que eu não vejo cheia. vocês, é isso? Isso, sei lá, só se você tiver com 2 monitores. Não, Então mas é o isso meu aí. deve. Então você vai ver você vai ver o que a gente está vendo aí e a galera fica no cantinho da tela, eu acho, para você aí. Tá bom. Bom, Bom? então, primeiro de tudo, gente, vamos lá. Bom dia para todos que estão aqui. Agradeço essa disponibilidade de tempo. Tá gravando, né, Frois? Tá gravando. Tá. Então, Confirmando, está sendo gravada essa sessão. Então o que você disser pode ser utilizado contra você no tribunal. gente, bom dia. Primeiro de tudo, agradeço, sobretudo, o tempo e a disponibilidade de vocês de estarem aqui nesse momento, durante essa 1h30, para receber esses convites de pulga atrás da orelha.
Fiquem tranquilos, como eu falei, apesar de o tema autoconhecimento poder ser muito vasto e em alguns contextos desconfortável quando a gente está com alguma questão ali doída ou até algum trauma do passado que fica no nhonhonhó mental ou gerando batedeira no coração, a intenção é poder ajudar a azeitar as engrenagens, como se a gente fosse uma máquina mesmo, para que tudo possa fluir da melhor maneira possível, da forma mais produtiva possível, da forma mais assertiva possível, como alta performance mesmo, fazendo mais com menos. E aí eu quero começar esse encontro de hoje lendo um pouquinho do que está escrito no invite. Está dizendo assim: integrativa sinergia, como o autoconhecimento impulsiona a performance e o bem-estar no trabalho. Então, tudo que eu vou falar agora pode parecer que não tenha nada a ver com esse escopo inicial, mas eu quero pedir um voto de confiança para vocês verem como a gente vai costurando, como se fosse uma grande coxa de retalhos, esse objetivo principal ao longo de todas as comidas de sopa pela borda das perguntas que eu preparei para compartilhar com vocês hoje. Aí está dizendo assim: neste webinar, Antonella, fundadora da Integrativa Sinergia, compartilhará convites de reflexão, insights, percepções e aprendizados adquiridos ao longo de mais de 27 anos de uma jornada em direção ao autoconhecimento e a busca por uma autogestão mais saudável e sustentável na vida. Obviamente, fará pontes e paralelos, mostrando como aplicar tudo isso na prática do mundo corporativo e no ambiente empresarial. Então, assim, quando eu falo de 27 anos, nossa, puxa vida, quanto currículo ela tem, né? A grande questão é o seguinte: quando eu tinha 18 anos, foi oficialmente um momento que eu me dei de oportunidade para começar a olhar para mim. Aí você pode falar: meu Deus do céu, eu tô com 45, eu tô com 58, eu tô com 34, nunca parei para olhar para mim de fato, num sentido de pegar essa estrada do autoconhecimento. Não importa, não importa, não é num sentido de currículo de putz, faz 27 anos que ela faz isso, eu tô começando agora, ou essa é a primeira vez que eu tô ouvindo alguma coisa de autoconhecimento, ou eu fiz terapia uns 3, 4 anos atrás, mas por 6 meses e parei, eu tô lascado. Não! Porque do mesmo jeito que eu tenho 45 anos, agora eu vou fazer 46 em janeiro. Do mesmo jeito que a gente escova os dentes, pelo menos desde os 6 meses de idade, de 1 ano de idade. Então eu escovo os dentes, pelo menos que eu saiba, pelo menos há 44 anos, sei lá. Você fala: uau, que currículo, é muita coisa, né? Então, assim, se eu falar assim para vocês hoje, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é o seguinte: se eu hoje não tivesse escovado o dente, eu ia vir aqui para o consultório bafenta. Então, assim, mesmo que eu tivesse escovado os dentes até ontem, eu ia evitar cáries, um monte de questões ali. Se minimamente eu tivesse feito uma escovação de manhã e à noite, eu ia evitar um monte de questões odontológicas e não é investimento financeiro, mas despesas financeiras, porque eu precisei pagar porque eu não cuidei dos dentes, né? Mas não ia me adiantar de nada como currículo eu trazer que eu escovei os dentes até ontem, se hoje eu tivesse bafenta. Então, o autoconhecimento é como escovar os dentes todos os dias. E aqui eu não estou falando, gente, de fazer terapias, fazer cursos de imersão, fazer retiros de 21 dias no Himalaia. Eu não estou falando de nada que precise de recursos externos para nos ajudar. É óbvio, sim, que são recursos que ajudam. Viagens meditativas, processos terapêuticos, cursos relacionados ao autoconhecimento, processos de coaching, tudo aquilo, grupos de estudo, tudo aquilo que é como convite explícito para que a gente possa olhar para a gente, é óbvio que vai ajudar. Mas aqui o convite é que a gente, a partir de uma autogestão, olhando para a gente, como que fazendo um scanner todos os dias, como escovar os dentes minimamente de manhã e à noite, o que a gente pode fazer para reverter o jogo em busca de produtividade alta performance long term. Então, ao longo do resto da nossa vida, por todos os próximos dias da nossa vida, até o nosso último suspiro de vida. Então, esse é o convite para esse momento de hoje. Essa apresentação eu vou compartilhar com vocês também por e-mail. Então, se vocês puderem me compartilhar os e-mails de vocês, eu mando para vocês o PDF depois.
E também essa gravação ela vai ser compartilhada numa playlist que foi feita como convites de reflexão para o pessoal do Café com Frois, que eu também compartilhei vídeos de coaching e tudo mais, então para vocês terem acesso depois. Aí vocês podem até falar, putz, então já que vai estar gravado, eu vou deslogar e só vou assistir depois. Então, você até pode. Só que a questão é o seguinte: se você tem a oportunidade de se dar de presente, estar aqui, estando aqui, nessa 1h15 que faltam desse momento de encontro que a gente está aqui, por que não se dá isso de presente? Isso já seria um estar em terapia, mesmo sem fazer terapia ou sem ir para terapia, se de repente a sua terapia é toda quinta-feira às 11 da manhã, por exemplo. E hoje nós estamos numa terça, das 10h30 ao meio-dia. Então, como é que seria se dar esse presente para aproveitar mais e deixar que a tua mente e o teu coração te tragam respostas e imagens e lembranças dentro desses temas que a gente vai falar aqui nesse momento. Outra coisa também importante, antes da gente começar, é se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de me fazer sobre produtividade e alta performance, antes da gente começar. Lembrando também o seguinte: se tiver alguma pergunta que de repente seja desconfortável de fazer para que todo mundo saiba que é você que está fazendo essa pergunta aqui para mim, o meu telefone vai ficar nas conversas aqui de WhatsApp e vocês podem me mandar um oi pelo WhatsApp até depois desse encontro para poder me fazer essa pergunta e eu faço essa pergunta virar um vídeo para postar lá no canal da Integrativa Sinergia no YouTube como resposta, e aí ninguém vai precisar ficar sabendo que foi você que fez aquela pergunta para mim. Sejam situações assim, sei lá, puxa vida, meu irmão mais velho pegou o meu cartão de crédito emprestado, comprou um monte de imóveis ali numa loja, numa Black Friday, eu tô com o nome sujo por causa disso. Como lidar com isso sem precisar brigar com a família toda e não participar do Natal, sabe? Coisas punks assim, que a pessoa se sente numa saia justa. Eu me comprometo a recebendo essas perguntas, cuidando do sigilo e da confidencialidade, do respeito e tal, fazer essas respostas de uma forma genérica, deixando lá no canal da Integrativa Sinergia no YouTube, porque a pergunta de um pode ajudar a responder dores do outro também, tá? Então, é algo que eu senti no coração de fazer, então podem contar comigo nesse sentido. E quem se sentir à vontade de fazer uma pergunta aberta, que todas as outras pessoas podem ouvir, agora é o momento, antes da gente começar com a parte de conteúdo mesmo. Alguém? Não, Antonella, aqui no chat, pelo menos nada. Pessoal, perguntas, dúvidas? Fraz, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer relacionada ao autoconhecimento, à performance, tudo? Não, Aproveitando. por hora não. Vou deixar você conduzir. Ó, eu vou seguir, então, a primeira pergunta que eu quero fazer, como se eu fosse alguém de vocês perguntando, né? Antonella, como lidar com a ansiedade e com a depressão? Essa seria uma pergunta que já levaria pelo menos aí 1 hora para falar das duas, para responder. Mas de uma forma muito rápida, eu quero perguntar para vocês se de fato a ansiedade não seria um pensamento acelerado num futuro que não é o momento do aqui e agora. Então, se de repente, vocês agora, cada um de vocês que está me ouvindo, né, tá mentalmente falando tá para as coisas que eu estou falando e tá, de repente, com o microfone mutado e já teclando um monte de coisas para responder rapidinho, só alguma pergunta que fizeram para vocês, seja de demandas da família, seja de demandas da equipe de trabalho, seja de outras questões, eu preciso agendar o médico, preciso agendar o exame no laboratório e tudo mais, e você está aqui, mas não está. Tô entendendo. Ah, beleza, ansiedade, beleza, eu vou pensar a respeito. Ao invés de simplesmente respirar e parar para observar como é que essas perguntas, esses comentários, essas falas minhas chegam na sua cabeça, no seu coração e no seu corpo nesse momento. Então, para falar de ansiedade, eu digo que o melhor remédio para ansiedade, aqui eu não estou falando para não tomar medicamentos, tarja preta, tarja vermelha, por recomendação médica, não é isso.
O que eu estou dizendo é, será que a gente não poderia colocar como primeiro remédio, medicamento super necessário? Eu estou observando se o mesmo ar que eu inspiro é o mesmo ar que eu expiro. Se quiserem experimentar comigo, eu vou contar 5 e contar 5, tá? Então, mais uma vez. E uma última vez, observando os ombros, para ver se eles não estão grudados aqui nas orelhas, ó. Soltando aqui essa região do pescoço. O que que acontece com a sua ansiedade agora? Observa se não acaba entrando mais ar dentro dos seus pulmões agora do que estava entrando, provavelmente, se é que estava entrando tanto ar nos seus pulmões, antes de você começar a observar a sua respiração. Então, sobre ansiedade, primeiro highlight, primeiro ponto de atenção ali, grifado, com aqueles grifa-textos, é esse. Sobre depressão, o que que eu falaria sobre depressão? Aqui eu não estou no papel de falar de rótulos mesmo, de diagnósticos, de testes que foram feitos, que conforme esses resultados existe ali um laudo para detectar uma depressão e algo nesse sentido. Eu quero trazer a pergunta que, em relação à depressão, pode ajudar a ser um caminho investigativo muito interessante, que é o seguinte: que dores, tristezas, angústias, inquietações, mágoas, ranços, ódios, sentimentos de vingança e muitas outras palavras muito feias e desvitalizadoras ainda estão ocupando espaço no nosso coração e no nosso, eu chamo, que não é carinhosamente, é uma forma feia, mas que não é de nenhuma forma desrespeitosa ao pessoal de Recife, mas é o nosso boneco de Olinda, que eu falo que se a gente tem um cabeção de um boneco de Olinda, que a nossa cabeça vai mexendo e aí o corpo vai atrás, isso não ajuda a gente ter energia vital no corpo inteiro. Então, quantas e quantas coisas dessas palavras feias que eu falei ainda buzinam o nosso cabeção do nosso boneco de Olinda e buzinam o nosso coração, que acabou virando uma panela de pressão. Deus o livre, com a válvula entupida, que a qualquer momento pode estourar, porque de repente vem uma batedeira no coração, de repente vem uma insônia, que você sente taquicardia e não consegue mais dormir, quando você acordou no meio da madrugada para fazer um xixi e de repente não conseguiu dormir mais, aí lá foi você no WhatsApp para aproveitar para ver mensagem, já adiantar e começar a responder mensagem, ou você foi ver alguma coisa nas redes sociais, ou viu algum vídeo no YouTube, 2h45 da manhã até as 5 da manhã, e de repente você foi pregar o olho das 5 até as 6h30, só que parecendo com o semblante cadavérico e sem vitalidade e sem energia para seguir o dia, e aí jarros e jarros e jarros, canecas, né, de café, xícaras grandes de café, para seguir até o final do expediente naquele dia seguinte. Então, o que fazer? Como é que você, para essa questão, a minha, para ansiedade também, mas mais para essa questão da depressão que eu falei, a minha super sugestão imediata para ansiedade seria a respiração. Para essa depressão, independente dela ter sido diagnosticada ou não, ou ser um monte daquelas palavras feias que eu falei, minha recomendação imediata seria pegar um bloco de notas, um caderno, um diário de bordo e começar a escrever tudo aquilo que te vem em mente de mágoas, de tristezas, de ranços, como se fosse fazer um download mesmo para deixar num HD externo chamado caderno. Não recomendo folha A4, eu recomendo caderno mesmo.
E aí, obviamente, também tendo o cuidado de esse caderno não ficar dando sopa ali, aberto na mesa da escrivaninha, e de repente alguém curioso pegar e abrir e começar a ler o que está escrito ali, e eventualmente gerar mais um problema de você se sentir exposto ou exposta, porque tudo aquilo foi visto por alguém curioso. E aí, não precisa escrever tudo, obviamente, mas traumas, assim, palavras-chave que você entenda como decodificação de legenda, eu vou me permitir aqui trazer um exemplo, tá? Falando de traumas mesmo do passado, em relação a, assim, se alguém sofreu alguma situação de abuso, ou de atravessamento, ou de se sentir desrespeitado naquele contexto. Você não precisa escrever situação de abuso, situação de agressão, você pode simplesmente colocar aquele almoço de domingo naquele e o nome de tal pessoa, ou um código que te faça sinalizar que é referente àquela pessoa que te desrespeitou, que de repente te olhou com um olhar que não era para olhar para uma criança de 9 anos de idade, por exemplo, porque daí você já sabe o que diz respeito e aí você não corre risco se o caderno foi parar de repente em uma outra escrivaninha, porque a moça da diária da faxina tirou aquele caderno de um lugar e colocou em outro e você não se sentir exposto ali. Porque isso pode contribuir e muito, vocês entendem muito melhor do que o que eu estou falando, a história de HD e de liberar espaço para o computador funcionar mais e melhor. Se a gente tira essas imagens da lembrança e do coração, a chance, gente, daquilo gerar um espaço maior para rodar a máquina melhor, e isso vai de encontro à tal da autogestão que eu falei, lendo lá o invite do webinar de hoje. Então, para começar a conversa, eu quero deixar essas duas perguntas. Se ao longo do caminho vocês quiserem até aproveitar e anotar, usar um papel, uma caneta mesmo, por que não digitar no computador? Que eu sei que eu estou falando algo contra aquilo que vocês fazem tanto, provavelmente por conta de serem do universo tecnológico, né? Porque escrever é algo que, com o papel e a caneta mesmo, ou lápis, enfim, é algo que literalmente ajuda, não vou entrar em parte teórica aqui, mas ajuda o nosso cérebro a visualizar algo concreto ali acontecendo. Então, isso pode ajudar como efeito psíquico do tipo assim, já liberei espaço de dentro de mim do algo do intangível, da cabeça e do coração, para deixar registrado em algum lugar. O efeito benéfico disso, e aí eu falo, gente, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, é só testar para ver se faz sentido. O efeito benéfico imediato é que inconscientemente você não vai precisar ficar remoendo aquelas lembranças e não vai precisar ficar continuando tendo aquela angústia no coração, porque em tese aquela informação não vai ser perdida porque ela já está anotada em algum lugar. Então, sobre essas perguntas, eu quero pedir por amor, não é nem por favor, para vocês levarem em consideração o que eu estou falando, para daí a gente começando mesmo esse momento juntos, dizendo que quando a gente está no momento presente e não está na ansiedade de um futuro que só vai chegar quando aquele dia chegar. E quando aquele dia chegar, aquele dia vai ser o agora também. Então, se o hoje, quando, por exemplo, o Freud mandou o convite para vocês, isso era um futuro que iria acontecer. Só que hoje nós estamos no agora, daquele momento que vocês receberam o convite, que era no futuro. Então, como é que seria trazer vocês para cá, para o aqui agora, nesse momento, para aproveitar o máximo possível esse encontro que a gente está tendo aqui? E como é que seria? Ah, mas Antonella, eu tenho coisas para fazer porque eu tenho uma apresentação 12:30, então eu preciso ir fritando peixe, olhando gato, fazendo uma coisa e a outra, estando aqui, mas estando em outro lugar. Então, quando não dá para a gente estar de fato inteiro num determinado lugar, numa determinada atividade, saibam, gente, e não precisa acreditar no que eu estou falando, é para testar tudo que eu estou falando, tá? Saibam que isso é totalmente contraproducente, porque a gente só consegue fazer uma coisa por inteiro, por vez, só. Mas não, Antonella, você tá maluca. Eu tô na reunião respondendo o WhatsApp. Você pode até estar respondendo o WhatsApp, e-mail, um monte de coisa. Só que o teu nível de energia, quando você tá lá e tá em outro lugar, não é o mesmo do que você fazer. Concentra energia num ponto, responde o WhatsApp. Aí, concentra energia num ponto, responde o e-mail.
concentra energia num ponto, escuta o que aquele coordenador está falando. E aí, naquele momento, você já vai ver, que você já vai começar a ter várias ideias. Putz, eu preciso ligar para aquele fornecedor, para aquele parceiro de trabalho, para aquele cliente. Ah, Antonella, mas eu não estou ouvindo o que o cara está falando. Tá sim, você está dentro daquela reunião, ouvindo aquilo de metas, de performance, de resultado, e daí desse espaço vazio que você criou, é que podem se abrir pop-ups na sua mente, na sua tela mental, de atividades estrategicamente planejadas para as próximas atividades das cenas dos próximos capítulos relacionados àquela alta performance ali. Então, se eu parasse o webinar aqui, já falando só isso para vocês, como um hábito simples, que nem o escovar o dente de manhã, para não sair bafento para o trabalho ou para o home office, enfim, ou ficar com aquele gosto amargo na boca ao longo do dia todo e tentando tomar um café para maquiar ou comendo alguma coisinha, mas não é a mesma coisa você tomar um café da manhã. Não sei aqui se todo mundo escova os dentes antes de tomar café da manhã, não querendo entrar nas particularidades aqui de cada um, mas o convite é, se alguém de nós aqui, né, não escova os dentes antes de tomar café, fica o convite para experimentar escovar os dentes primeiro, para depois tomar café, para ver o que acontece com o paladar desse café da manhã que você escolheu tomar nesse dia de amanhã, de depois de amanhã, enfim, porque hoje já passou, né? Só que eu não sei também se alguém ainda não tomou café agora, mas talvez esse seja o momento de experimentar sair ou levar o micro, enfim, ou ficar de ouvido ali, escovando o dente e depois comendo alguma bolachinha, alguma coisa para o café da manhã. E em relação então, a produtividade alta performance, como é que seria ter esse olhar em relação ao momento presente? E aí, em relação à depressão, ao que foi rotulado como depressão em todas aquelas palavras desconfortáveis que eu falei, observa se tem algo do passado te corroendo mesmo, que nem aquele ácido que corrói, aquele ferro que fica no ar livre, que fica todo enferrujado, de coisas do passado que estão impactando a tua produtividade no aqui e agora. Aí você fala, Antonella, mas eu fiz uma merda absurda. Palavra técnica aqui, né? No passado, que isso me corrói a alma todos os dias. Quem aqui nunca errou que atire a primeira pedra? Quem aqui que nunca fez alguma coisa que não se orgulhou que atire a primeira pedra? Quem aqui que nunca machucou alguém conscientemente porque se sentiu machucado ou se sentiu desrespeitado, só que de repente estraçalhou o oponente, porque você foi com todo o tanque de guerra ali, porque você se sentiu atacado? Quem nunca? Se alguém falar que, eu não estou vendo vocês agora, mas se alguém falar para mim, eu não. Desculpa, gente, eu não vou acreditar, porque nós estamos numa condição humana buscando um lapidar do nosso diamante nessa jornada chamada vida, neste lugar chamado planeta Terra. Todos nós, habitantes do planeta Terra, numa jornada em busca de evolução, de aprimoramento, de desempenho e tudo mais. Então, assim, se eu fiz vou falar o português claro, tá? Se eu fiz uma merda federal 20 anos atrás, que eu lembro todos os dias que eu me culpo, todos os dias que eu me condeno todos os dias, a questão é o seguinte: o problema não é errar, o problema é o que eu faço com esse erro e é como que eu posso, a partir desse erro, duas coisas: não errar mais. Eu, sinceramente, não sei em que trecho bíblico que está isso, que Cristo diz assim, vai, não peques mais. Eu não sei se é na história da moça lá que estavam querendo atirar pedra nela, não sei, tá? Enfim, mas acho que deve ter a ver uma coisa com a outra. Vá e não peques mais. Pecar não no sentido de pecado, de questões espiritualistas. Pecado, uma das definições da palavra pecado, na sua origem etimológica, é errar o alvo. Então, toda vez que a gente peca, filosoficamente eu estou falando, tá? Da explicação da palavra pecado. É quando eu erro o alvo e o objetivo que eu gostaria de atingir. Então, aqui eu não vou entrar nesse mérito, que é uma meio polêmica agora,
Mas assim, eu vou entrar rapidamente, tá? Duas polêmicas meio bombásticas. Nós estamos no mês de novembro, que tem um monte de campanha de Black Friday aqui, um monte de leve 3 e pague 2, um monte de situações de compre agora esse produto ou sua vida vai se lascar. E aí você quer uma televisão de 80 polegadas, que eu não sei se existe, e aí você não está levando em consideração que o Natal vai ser na sua casa, que você vai ter um monte de despesa extra, porque o Natal vai ser na sua casa, mesmo que cada um traga algum prato, alguma bebida e tal, e lá vai você querer comprar por compulsão, por agitação, por ansiedade, por senso de que se eu não comprar agora, eu não vou ter minha Netflix com aquela televisão que fala sozinha, surround, não sei o que lá, não sei o que lá, e vou e pago. Em 12 parcelas, uma televisão que estava lá 10 mil reais, ou 12 mil, 40 mil, não sei, e que na promoção está 12.500 reais, e eu esqueço que eu vou ter 12 parcelas, se não mais, se eles não colocarem juros, né? Mas sem juros, modo de dizer, eu vou pagar 12 parcelas não é 1.250, mas enfim, vou colocar 10 parcelas de 1.250 reais até novembro do ano que vem, porque eu não estava presente comigo, consciente de que se eu fizesse isso, eu ia ter efeitos colaterais, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ao longo de todo o ano seguinte também. Então é um vespeiro no sentido. E aí é um convite, gente. Sim, tem oportunidades bacanas, muito bacanas nesse período do ano para a gente aproveitar para comprar coisas que seriam legais a gente ter. Mas a minha pergunta para isso, a partir de um estado de presença e de consciência, é: aqui eu respirei pela boca, mas a gente pode. O ideal é respirar primeiro pelo nariz, né? Mas enfim, o mesmo ar que está entrando é o mesmo ar que está saindo? Ou eu estou mais inspirando do que expirando? Já é uma pergunta que já pode dar muito pano para manga de observação. E a outra questão é assim: será mesmo que eu preciso desta televisão de 80 polegadas agora? Ou será que eu não posso começar a me dar de presente aplicações, poupança automática, que não na poupança, enfim, para quem conhece um pouquinho de investimentos, mas será que não tem nenhum fundo, nenhum nada que eu possa pedir para o meu gerente de banco para resgatar, que eu possa fazer aportes mensais dos 1.250 programados todos os meses, como se fosse uma conta de boleto mesmo, de condomínio, que eu não tenho como fugir? Porque aí na Black Friday do ano que vem eu possa comprar uma televisão de 180 polegadas. Não, Antonella, eu vou ter que mudar de apartamento, vou ter que comprar uma casa que tem uma sala maior. Aí eu não sei, gente, o que vocês vão fazer? Aí a pergunta seria: será mesmo que eu preciso dessa televisão de 80 polegadas ou de 180 polegadas? Mas assim, para trazer a gente para um estado de presença. Então, esse é o primeiro vespeiro, falando da área financeira da gente, para que isso não seja um problema que starte. Meu Deus do céu, eu tô lascado, eu preciso bater meta de trabalho para pagar aquela bendita daquela parcela, daquela viagem que eu fiz que não era momento de fazer, que eu quis pegar e já que eu tô indo, eu peguei e já fiz um monte de passeio extra e tô pagando parcela até agora e ainda tem essa Black Friday agora de novembro. Então, para quem já não, enfim, me desculpem a transparência, mas é com muito coração aberto que eu falo, tá? Se vocês ainda não chutaram o pau da barraca, ou não arrumaram um pau de barraca para chutar, em relação a compras que precisavam ser feitas agora em novembro, como é que seria respirar antes? E pelo menos, é só até hoje, 23h59, ou você vai perder. Como é que seria dormir e avaliar se depois do seu café da manhã, depois de ter escovado o dente, depois de ter tomado café, antes de começar, responder os e-mails, se é que você não responde e-mail tomando café, mas nem entrei nesse mérito, para poder, de fato, avaliar se faz sentido você fazer aquela compra daquele liquidificador, daquela máquina de pão. Eu comprei uma máquina de pão maravilhosa numa Black Friday do ano passado e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque cada parcela, no meu caso, parênteses aqui, tá? Vocês não estão aqui para ouvir a minha história, mas é só para trazer um exemplo, porque isso ajuda a fixar.
cada parcela que eu fui pagando daquela máquina de pão, o que para mim era um movimento de celebração de inteligência financeira. Essa parcela tem uma padaria aqui do lado do consultório maravilhosa, que tem pão de fermentação natural e tal. E cada pão custava na média uns R$ 25 e tal, agora subiu para 28, alguns pães especiais, né? Muito bem. Eu comprava com certa frequência os pães aqui. Só que aí, o que eu pirei, assim, de falar, nossa, que delícia. Eu mesma fazendo os meus próprios pães com ervas. Não é para vocês ficarem com fome nem com vontade, mas é só para fazer a imagem mesmo. E aí, a conta que eu fiz foi o seguinte: se eu fizer 2 pães por mês, o return, ó, a palavra bonita, que vocês conhecem muito melhor que eu, do mundo corporativo, ROI, Return on Investment. O retorno do investimento, se eu fizer 2 pães por mês, eu já paguei as parcelas. Eu sei que era uma Black Fraud, aqui não estou falando de marca, então não tem problema, porque eu já sabia que muitos anos atrás ela custava uns 300 e poucos reais, e eu conscientemente, eu queria essa máquina de qualquer jeito. Mas eu já fui monitorando os preços em agosto, que é até uma recomendação até. Eu estou focando muito na questão financeira, já vou falar dos outros temas para a gente não perder tudo aquilo que eu trouxe de perguntas de convite para vocês, tá? Mas já aproveitando o período como um convite de reflexão mesmo e autoconhecimento. Quando eu vi, eu fiquei monitorando, porque eu sei que tem empresas que aumentam o preço para a partir de junho, julho ali, né? Para depois falar 40% de desconto. Mentira, aquele preço já era mais ou menos aquele. Só que eu fui pesquisando, eu vi que os caras não baixavam o preço de jeito nenhum. Falei, bom, tá bom, eu quero comprar, eu vou comprar. Comprei parcelado, acho que em 8 vezes, enfim. Só que cada parcela que eu ia pagando não era num sentido de, ai, que saco, eu tenho uma parcela mais 5 de 8, 3 de 8, 2 de 8, 8 de 8. Ai, ufa, acabou. Eu fui pensando assim, puxa vida, com pelo menos 2 pães que eu faço por mês, eu estou pagando a parcela da máquina. E aí, a história de me sentir muito próspera e rica, no sentido de assim, agora eu posso fazer os meus pães e quantos pães eu quiser, no sabor que eu quiser, eu tendo a minha autonomia, fora que no meu caso, fazer pão nessa máquina, você põe lá os ingredientes, ela faz sozinha. Também não estou recebendo comissão de ninguém de vender máquina de pão, tá? Mas essa coisa do, para mim, o que significa? Cuidar da saúde, poder escolher farinha de centeio, poder fazer com um pouquinho de farinha integral, além de só da farinha branca, poder colocar ervas e tudo mais. Então, de novo, não é para vocês ficarem com água na boca e com vontade de, ai, que raiva, tá me dando fome, ela tá falando do pão que deve ser muito gostoso. Mas também, sobretudo, gente, o que a gente pode fazer para se nutrir? Tipo que nem colocar combustível bom no seu carro, para quem tem carro, para ele ter maior autonomia por quilômetro rodado. A matemática é simples. No meu caso, fazer o meu pão é outra pegada, porque aí essa coisa de fazer de doces, pão doce, eu sei a farinha que eu estou colocando, eu sei o ingrediente que eu estou colocando, porque eu sou a chatonilda que lê rótulo no supermercado. Esses pães naturais são muito mais caros, e você vai ver um monte de sigla ali, que você não sabe nem o nome daquilo, não sabe o que significa tudo aquilo. Então, o que você pode fazer para se abastecer? Mas aí, para fazer, voltando à história do pecado e do erro. Putz, comprei uma coisa na Black Friday que eu não vou usar, que eu não preciso. Ou fiz uma coisa muito punk que gerou um trauma na família e tudo mais, e eu me martirizo, me puno, me culpo até hoje, me condeno até hoje. Respirar também ajuda. E como é que seria olhar, puxa vida, o que eu aprendo com esse mega desse deslize, com esse pau da barraca que eu chutei? E o que eu posso fazer diferente? E além disso, o que infelizmente eu acabei convidando outras pessoas a aprenderem o que não fazer com aquilo que eu fiz que não foi bacana. Isso se a outra pessoa está com o olhar aberto para aprender, né? Porque aqui, falando até de saúde intelectual, se eu vejo os erros dos outros e eu aprendo com os erros dos outros, os equívocos dos outros, as comidas de bola dos outros, as omissões dos outros, as grosserias dos outros, as arrogâncias dos outros, o que não fazer para eu lapidar o meu diamante, eu não vou bater uma aposta com vocês, gente.
mas eu tenho certeza. A terapeuta não pode falar que tem certeza, tá? Mas a Antonella, pessoa física, pode. Eu tenho a Antonella, pessoa física, caminhante da estrada do autoconhecimento, que começou a fazer terapia. Eu sempre tive questões existenciais, tá? Mas que começou a fazer terapia desde os 18 anos, que começou a fazer cursos de autoconhecimento desde os 23 anos, para a minha capacitação, o meu lapidar do meu diamante, esta Antonella, que virou terapeuta porque achou que fazia sentido tudo aquilo que eu estudei, é essa Antonella que tem certeza absoluta, com certeza, que se a gente aprende com o erro dos outros e aprende com os nossos erros a lapidar o nosso diamante, isso vai inevitavelmente gerar uma sensação de alívio no coração e na cabeça, que fica buzinando, cheia de minhocas, e vai abrir espaço interno para um auto-perdão, para um autocuidado. Não estou gostando muito dessa palavra que estão usando agora recentemente, parece um boom, né? Mas o auto-amor, num sentido da gente se amar primeiro, da gente se pegar no colo primeiro, a gente se abraçar primeiro e se acolher primeiro, apesar das nossas não virtudes. Então, tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas não é só isso. E aí a gente vai para o primeiro slide. Aqui, gente, um detalhe, tá? Se vocês tiverem alguma coisa para falar, é só desmutar e me interromper, tá? Que faz parte do acordo colaborativo, também que eu já falei do não estar estando e tudo mais. O acordo colaborativo é se também alguém se sentir à vontade de fazer alguma pergunta, de comentar alguma coisa, de desabafar alguma coisa, lembrando que esse encontro está sendo gravado, mas é que o julgamento, a crítica ou a falta de paciência de ouvir o outro, como é que seria abaixar a guarda de tudo isso e dar espaço para que o outro possa se expressar, para que o outro possa trazer alguma dor e incômodo, que provavelmente não aconteça aqui, porque em ambientes corporativos, quando eu deixo esse espaço aberto para as pessoas falarem, poucas são as pessoas que acabam expondo alguma dor ali e tudo mais. Mas se vocês soubessem, nos encontros terapêuticos de pessoas que já estão mesmo com esse escopo do olhar para o autoconhecimento e tal, existe uma abertura maior. Se vocês soubessem a riqueza que é o que a dor de um pode contribuir para o caminho de cura para o outro, vocês não hesitariam e não ficariam resguardados. Mas está tudo certo. E assim, por isso que eu já estou também trazendo coisas delicadas, porque aí seria como a voz de alguém aqui falando algum assunto espinhento, talvez. Mas o acordo colaborativo, sobretudo, é o convite ao estado de presença, o máximo que vocês puderem estar aqui, estando aqui. Se alguém falar alguma coisa, observem como é que é para vocês o tá vazio por dentro para escutar aquilo que o outro está falando. E como é que seria se ver o quanto aquilo reverbera em você do que o outro está trazendo. E aí, se isso fosse um encontro presencial, eu sugeriria, como acordo colaborativo, colocar o celular assim, ó, com a tela voltada para baixo, como se deixasse o celular estacionado em algum lugar. Até uma caixinha caiu aqui das minhas nozes e tudo mais. Como se aquilo fosse um momento de pausa mesmo, para você não ficar pilhado com as notificações do celular apitando, né? Mas podem me interromper a qualquer momento que vocês quiserem, tá, gente? Aqui eu separei algumas perguntas. De novo, eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, mas se vocês quiserem, enquanto eu vou falando, escreverem as respostas, é algo bacana para vocês terem de registro aqui também como download. E como se fosse a intenção que eu tive quando eu fiz essas perguntas, foi assim, puxa vida, o ano ainda não acabou, né? Mas como é que seria nesse contexto de retrospectiva, observar como é que foi o ano aqui? E aí, aquele segundo vespeiro que eu falei que eu ia falar e que eu não falei, porque eu já comecei, vamos dizer, eu chutando o pau da barraca falando da Black Friday, aqui eu quero falar de saúde física. O segundo vespeiro é esse da primeira pergunta, né?
Há algo neste momento que você precise cuidar em relação à sua saúde física. E aí o que eu ia falar é em relação especificamente à alimentação. Teve acho que é charge, né? Uma imagem que eu recebi no WhatsApp que eu preciso resgatar, que foi maravilhosa, que é o seguinte. E eu já quero deixar essa pulgona coçando muito atrás da orelha de vocês, que é o seguinte: o problema não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo. Não é. O problema é o que a gente come entre o Ano Novo e o próximo Natal. Eu vou repetir. O problema não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo. Aquela uma semana de festas de final de ano, férias, coletivas e tudo mais. O problema é o que a gente come entre o Ano Novo e o próximo Natal. Então, nós estamos em novembro. Praticamente 11 meses já passaram aí do final do começo do ano. Como é que foi você em relação a esta nutrição através dos alimentos? Antonella, eu vim aqui, para tudo, eu vou sair desse webinar agora. O escopo era falar de produtividade e alta performance. Você vem me falar das minhas gordices e das minhas bolachas recheadas que estão na minha gaveta do home office. Eu vou sair desse webinar agora. Então, como é que você vai ter produtividade e alta performance se você está colocando combustível batizado no posto de gasolina mais perto da sua casa? Ao invés de andar um pouquinho mais para colocar combustível naquele posto que você sabe que você vai pagar mais caro, e você vai sim ter um melhor desempenho no seu carro. Eu não sei se eu posso falar aqui abertamente, porque isso vai para o YouTube, mas assim, tem uma marca de gasolina que mais nem que me paguem, nem, depois que desligar eu posso falar para vocês, nem que paguem um voucher de graça para mim, eu não coloco aquele veneno no meu carro. Porque as poucas vezes que já aconteceu de colocar R$ 10, R$ 20, estou falando lá atrás, né? Que R$ 10 dava para colocar alguns litros no veículo, né? Porque era o posto mais perto, tal, porque estava na reserva. E o carro fica pipocando, engasopando, mas nem lascando. Para não falar a outra palavra que eu pensei. Em compensação, tem um outro posto que eu já percebi que todas as santas vezes que é longe da minha casa, não faz parte do trajeto porque eu tinha uma rotina, sai do consultório, para naquele posto, sobe e vai em direção à minha casa. Eu levo, às vezes eu tenho que até desviar a rota. Tem uma cliente que eu vou no trajeto, então se eu tô com tempo, eu paro para abastecer antes de ir visitar aquela cliente e depois eu vou para as outras atividades. Mas quando não, já aconteceu de eu sair à noite, aqui tarde do consultório, porque não dava tempo de abastecer no dia seguinte, eu vou parar naquele posto. Eu não sei quantos minutos, sinceramente, até de curiosidade eu vou contar. Vou colocar um cronômetro lá daqui do consultório para casa no horário normal quanto tempo é, e eu passando lá o tempo do abastecer, o tempo de parar lá para pagar no cartão, para pedir o CPF na nota, o tempo de voltar para casa, quanto tempo a mais eu estou perdendo versus a autonomia por quilômetro rodado, que com cerveja, brincando, né? Com certeza tem melhor performance o meu veículo. Eu sinto que ele, não sou especialista em carro, mas por essa percepção, esse estado de atenção a tudo, que eu sou uma pessoa que presto muita atenção em tudo que acontece no entorno, por isso é desconfortável para mim eu falar para uma câmera sem olhar os rostos de vocês, né? Não sei quem está com câmera aberta, quem não está, porque eu estou vendo aqui a apresentação, né? Mas assim, o que acontece no entorno, num sentido de estado de presença e de conexão, o meu carro, se o meu Fusca falasse que não é um Fusca, mas assim, se o meu carro falasse, eu tenho certeza que ele ia falar assim: nossa, que delícia, que nutriente. E aí, falando de nutrientes aqui, há algo neste momento que você precise cuidar em relação à sua saúde? Eu não vou nem falar de check-up, tá? Mas assim, que tipo de nutriente você pode colocar para dentro do seu veículo? Isso aqui, gente, não estou falando de um grande investimento de blueberries, mirtilos, suco detox, que você vai no supermercado e compra pronto que é mais caro, porque não tem saco, não tem paciência de fazer na sua casa. Água.
Antonella, o que são esses negocinhos dentro da sua garrafinha? É gengibre. Quem não me conhece talvez não tenha percebido que a minha voz está um pouco diferente, porque eu fiquei um pouco congestionada esse final de semana. Enfim, excesso, não é excesso, mas enfim, trabalho além da conta e tempo de descanso não compatível. Aí não deu tempo de fazer ginástica, meu corpo gritou. Então a compensação aqui, gengibre ajuda também. Enfim, tomei extrato de própolis hoje de manhã e ontem. Enfim, são coisas. Eu tive que colocar, sei lá, um fluido a mais no óleo do motor do carro, enfim. Mas o que que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde? E também eu não vou perguntar, não sei quantas mulheres estão aqui agora, mas quantas mulheres não tomam água no meio das reuniões intermináveis do Teams ou do Zoom e tudo mais, para não ter que pedir licença para ir fazer xixi no banheiro? Quantas? E quer ver uma coisa, talvez ousada, talvez sem noção, que eu vou pedir para vocês avaliarem se faz sentido, tá? É observar o caminho que a água faz no corpo. Nossa, agora ela viajou demais. Eu vim aqui para falar de produtividade, ela está falando de caminho na água do corpo. Ela viajou. Observa, gente, porque isso traz a gente para dentro. Aonde chega, é óbvio que vai chegar no estômago, mas aonde chega essa água dentro do nosso organismo, se a gente tem essa percepção, ao invés de engolir, sem mastigar os alimentos, agora daqui a pouco, na hora que chegar a hora do almoço. Eu não sei se vocês observaram, mas eu fechei o olho bebendo água. E eu tomei 3 goladas. Será que você percebe? Primeiro, se você toma água, né? E será que você percebe? Eu senti a água chegar no meu estômago. Agora, se isso fosse o tal do combustível, se eu fosse um carro agora e eu percebesse que eu estou recebendo combustível V-Power, Master Blaster no meu tanque, como é que eu tô indo para aquela reunião chatonilda, para aquela apresentação que vão me comer vivo porque eles querem achar alguém para botar a culpa ali ou para botar pressão? Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, né? Do mundo corporativo. Mas como é que seria para eu ter mais produtividade e alta performance, eu fazer coisas simples que podem me ajudar? Então, se eu terminasse também de novo a apresentação aqui, eu já me daria por satisfeito. Eu não sei se vocês estariam satisfeitos no sentido de, Antonella, você tem que falar de técnicas de maior produtividade, porque eu quero render mais, eu quero ter uma performance maior. Mas se vocês pararem para cogitar que o que eu estou falando faz muito sentido e duvidarem, deixa eu provar para ela que o que ela está falando não faz sentido. Mesmo que fosse de ousadia, de desforra mesmo, de falar, eu vou fazer só para falar que ela está viajando. Observa o que pode acontecer. Com seu estado de presença e de atenção plena, e de insights e de produtividade e criatividade, a partir de autorregulação do simples. Eu tenho uma reunião para. Aliás, eu nem vou almoçar hoje, né? Porque vai terminar meio-dia. Eu tenho que engolir alguma comida, porque meio-dia e meio já tenho outra reunião. Ou tenho que buscar meu filho na escola, e 1 hora já tenho reunião, então eu vou comer um lanche no meio do caminho. Vou passar no mercadinho ali do meu prédio, que tem aqueles mercadinhos, vou pegar aqueles lanches ali, vou comendo, engolindo no caminho. Então, beleza. Para depois chegar para 1 hora da tarde a reunião. Experimenta observar se você precisa fazer xixi antes de começar a reunião. Ou pelo menos, se você for tentar fazer xixi para se esvaziar e ter uma garrafinha de água do seu lado, ter alguma coisa do seu lado para comer, se você não teve tempo de almoçar, fazer um cafezinho para você estar com os seus recursos de backup de segurança para não cair a sua energia. Vocês não têm o tal do no break? Por que que não pode ter um no break aqui? Por que que não pode ter um no break aqui? Por que que não pode fazer xixi? Estou falando, quem sabe da pirâmide das necessidades básicas de Maslow sabe o que eu estou falando. As necessidades fisiológicas, que é o primeiro degrau da pirâmide. Então, o que eu pediria para vocês cogitarem até o final do ano, vai? Se está tendo ansiedade, depressão, incômodos, porque tem um monte de meta que vocês não bateram ainda.
O que de uma ação vocês poderiam se comprometer a fazer por vocês até o final do ano para ter maior produtividade, alta performance, não só no trabalho, mas na vida? Porque a gente não é um ser no trabalho e um outro ser na vida social, na família, no relacionamento afetivo. A gente pode até estar se manifestando de formas diferentes, mas o ideal é que a gente possa se expressar igualmente, adequando, obviamente, ao público-alvo, nos contextos que a gente está, mas a gente, a partir da nossa autenticidade, talvez essa palavra seja um pouco forte agora, mas a partir da nossa inteireza, ser a mesma pessoa que se manifesta em ambientes diferentes, adequando ali, como se fosse um poliglota que na Inglaterra, nos Estados Unidos fala inglês, na Espanha, no México fala espanhol, no Brasil fala português. E aí a gente vai se adequando com. No mundo tecnológico, a gente fala de siglas e códigos do mundo tecnológico, e aí a gente vai se adequando. Então, de novo, gente, algo neste momento que você precise ou que você poderia cuidar em relação à sua saúde? Segunda pergunta: há algum pensamento recorrente que você não está encontrando solução agora? Também, se eu parasse por aqui, com essa dica que eu vou falar, já estaria super de bom tamanho para a produtividade e alta performance. Quantas e quantas vezes a gente tentou dar murro em ponta de faca, ficando no nhonhonhó mental, recorrendo àquela imagem, aquela lembrança de como foi aquela reunião, que aí você não está encontrando solução e tudo mais, ao invés de se permitir parar e sair para tomar um café, sair para arejar, sair para almoçar e voltar, sair para dormir, sair para dormir não, mas ir dormir dizendo amanhã, dando um comando para o cérebro. Não quero entrar aqui em programação mental, nada disso, para falar de parte técnica, mas do mesmo jeito que vocês dão os prompts de comando, não sei se é assim que fala, os códigos, as linhas de programação dos sistemas e tudo mais, e vocês dão um enter. Eu fiz um enter aqui da primeira para a segunda pergunta e foi para a próxima página. Como é que seria vocês darem um comando para este computador aqui? Amanhã eu respondo. Ou eu vou primeiro me abastecer, de dormir no caso, e aí deixa que ele mesmo faça as codificações lá daquelas linhas lá que começam a aparecer nos códigos, tipo no filme Matrix. Eu acho que seja assim, né? A programação dos códigos de vocês, né? E aí a resposta vir depois de um processo que aconteceu. Aqui não quero entrar na parte teórica, tá? Mas eu já quero trazer uma bomba para vocês bem bacana, que é o seguinte. Eu falei já em algum outro café com Freud isso. O cérebro, ele não descansa enquanto ele não encontra uma resposta para a pergunta que a gente fez. Vou falar de novo. O cérebro não descansa enquanto ele não encontra uma resposta para a pergunta que a gente fez. Então, se a gente dá um comando para essa máquina, como falar com aquele fornecedor, com aquele cliente que eu tenho vontade neste momento de mandar para a ponte que partiu, ou que foi desrespeitoso, ou que foi indelicado, ou que foi não bacana comigo naquele momento. Eu faço a pergunta e mudo de assunto. E vou fazer outra coisa. E deixo o cérebro trabalhar a resposta. E se eu lembrar de eu fiz 3 respirações, tá? Com isso, eu já trouxe mais oxigênio para o meu cérebro. Com isso, eu já saí daquela pergunta que ficou no nhonhonhó mental. A resposta vai vir. Ela vai vir, gente. E aí, se você vai dormir, dando um comando para o seu cérebro, agora eu vou dormir. Cérebro, trabalhe para encontrar uma resposta para essa pergunta. Você vai ver quando a resposta chegar. E não vai ser numa insônia. Porque se você dá o primeiro comando,
linha de programação, enter. Agora eu vou dormir. É lógico que é um treino. Eu não sei quanta insônia vocês estão tendo. Mas é lógico que nesse treino, quanto mais a gente exercita essa musculatura, ela não tem como ficar flácida se a gente vai exercitando. É como numa academia. Então, se tiver algum pensamento recorrente que você não está conseguindo encontrar a solução agora, como é que seria você deixar essa pergunta por escrito e deixar que o seu cérebro trabalhe para te trazer imagem? Ah, como é que a resposta vai vir, Antonella? Você vai ver, não precisa. Desculpa eu estar sendo repetitiva, mas assim, não precisa acreditar no que eu estou falando. Testa. Você vai ver que a resposta vai vir através de uma imagem, através de uma lembrança, através de uma pessoa. Putz, será que aquela pessoa pode me dar um olhar maior a respeito? Através de uma, sei lá, uma campanha publicitária que você viu entre um filme e outro que você foi assistir na Netflix, putz, talvez a resposta tenha a ver com isso. Você vai ver a tua criatividade aflorar, porque você esvaziou as gavetas do seu cérebro para a resposta vir. Então, talvez, o maior problema de falta de produtividade, alta performance, que eventualmente vocês estejam enfrentando, ou um excesso de ansiedade, uma depressão por não ter tido os resultados que você gostaria no mês passado, que fica na cobrança, na culpa, na autocondenação de eu preciso performar 2 vezes mais esse mês, talvez esteja relacionada aos pensamentos recorrentes que não deixam você esvaziar a cabeça para o espaço criativo acontecer dentro das suas ideias. Querem falar alguma coisa, gente? Ou nenhum comentário até agora? Vocês estão aí? Pelo menos me dá um alô que vocês estão aí. Sim, estamos aqui. Alguma pergunta no chat, algum comentário, Frois? Não, só o joinha, pessoal, prestando atenção aqui. Estamos aqui acompanhando. Vamos lá, gente. Ó, se tiver alguma coisa, por favor, tá? Estou à disposição. Espero que quando eu faça esses suspiros, que seja um convite também para vocês respirarem mais, tá? Terceira pergunta, meu Deus do céu! Alguma tristeza ou angústia no coração agora? Eu já me antecipei quando eu falei aquele monte de palavra feia no começo, né? Mas, puxa vida, quem nunca ficou ali remoendo e ficou xoxo, ficou triste, seja por uma questão vivenciada pessoalmente, seja por uma dor de alguém querido, algum ente querido, algum amigo muito querido que está passando por uma situação muito punk na vida e que a gente acaba com uma sensação de impotência, ficando sentido de não poder fazer nada. E aqui eu teria, né? Se vocês me perguntassem, você tem alguma tristeza, alguma angústia no coração agora? Eu tenho sim. Putz, Antonella, você como terapeuta, ai, tantos anos em direção ao autoconhecimento, que história é essa de você ter coisas para resolver a sua vida toda e não está iluminada? Gente, o que está iluminado é o meu cabelo, porque eu fiz luzes. Mas assim, se a gente tem que escovar o dente todos os dias para não estar bafento, e a vida é muito dinâmica e a vida é um evoluir constante, se eu não tivesse nenhuma coisa para lapidar do meu diamante, não teria por que eu estar viva aqui para contar a história e para buscar cada vez mais ferramentas de autoconhecimento, de autogestão, de autossustentabilidade, que eu não sei se existe essa palavra, mas de autogestão para buscar uma vida mais plena a cada instante, para lidar melhor com aquilo que vem como desafio, seja para o meu caminhar mesmo, seja, no caso, o que me veio em mente agora tem a ver com a sensação de impotência em relação a uma pessoa conhecida muito amada que está passando por uma situação, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que está passando por uma situação de vícios que acabou exacerbando por conta de uma perda, de um problemaço que aconteceu. Aí esses vícios acabaram tomando uma proporção maior e essa pessoa acabou. Enfim, não sei se já teve alta do hospital, porque aconteceu um perereco ali da saúde e, assim,
eu não tenho espaço de liberdade para chegar para essa pessoa e falar, escuta, posso fazer alguma coisa? Mas, assim, pessoas próximas estão numa sensação também de, assim, essa pessoa precisa querer mudar e querer pegar o primeiro retorno dessa estrada que não está levando para os objetivos que ela gostaria. Então, assim, o que eu fiz? Ontem eu mandei mensagem para uma pessoa que tem contato com alguém muito próximo dessa outra pessoa e falei, ó, eu tenho uma possibilidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se precisar de ajuda, me coloca no circuito, eu posso ajudar, posso indicar e tudo mais, posso perguntar o que eu posso fazer, mas ponto. E o que eu posso fazer, que eu já estou fazendo, é sim, nas minhas mentalizações, legitimamente desejar o melhor para que essa pessoa possa sair dessa situação muito punk, muito conturbada, para daí eu ficar com o meu coração menos desconfortável, mas mais em paz, porque aquilo que eu poderia fazer, que estava no meu pequeniníssimo, que eu falei português errado, alcance, que eu possa fazer o que eu senti no meu coração que eu podia fazer. Então, assim, como é que eu lido com aquilo que está fora do meu alcance? E como é que eu lido com tristezas e angústias e situações que, sim, aconteceram desconfortáveis, mas a partir de um estado de mais atenção e presença, de como eu posso, assim, ó, trazendo um caso real também, sem entrar em detalhes, né? Eu na terapia. Ontem, enfim, esse final de semana, mas mais ontem especificamente, aconteceu uma situação que me pegou no susto, do tipo assim, meu Deus, como assim? E agora, né? Só que aí, imediatamente, um super de um teste, porque assim, ó, marinheiro bom não é aquele que navega em águas calmas, e carroça vazia, eu aprendi esses tempos, eu achei o máximo essa frase. Carroça vazia não faz braço forte. Me aconteceu uma situação que me pegou no susto de falar, meu Deus, como assim? Né? Aí eu peguei, respirei e falei, pera, treinada, confesso, tá? Mas treinada, qual é o aprendizado que a vida está me convidando a ter com essa situação que aconteceu? Porque esbravejar, ficar emputecida, soltar os cachorros, é uma ação instintiva, reativa, natural, porque se você bate o dedinho do pé na quina da cama, não é assim, ai meu Deus, não aconteceu nada, isso é um sinal para eu melhorar a minha vida e eu prestar mais atenção porque eu quis fazer a cama rápido. Ai! Não tem como a gente não, como o corpo não responder. Se a gente está vivo e tem sentimentos e tem emoções, não tem como o corpo ficar, vamos dizer, como se nada tivesse acontecido. Só que quanto mais a gente treina, quanto mais, que nem quando a pessoa está fazendo exercício na academia, ela consegue perceber que ela consegue andar na esteira, na inclinação, numa velocidade maior e já não fica tão com a sensação de falta de ar, porque o músculo está treinado. Com as emoções e sentimentos é a mesma coisa. Então, o que eu percebi? Peraí, Antonella, foca, 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 foca. O que eu tenho para aprender com isso? Como que eu posso responder a isso de uma forma menos porosa e mais num sentido de resiliência mesmo, e lidar com essa adversidade e lidar com essa frustração e com essa expectativa do que não aconteceu, como lidar de uma forma centrada. E aí, o que aconteceu de coisa boa? Eu na terapia agora, mas para trazer um exemplo mesmo, porque eu acho que as histórias servem muito mais para a memória do que parte teórica e técnicas que estão distantes ali. E aí, o que aconteceu, gente? Porque é muito treino de muitos anos, tá? Do mesmo jeito que eu escovo os dentes há pelo menos 44 anos, acho que a minha mãe, não sei quando que eu passei a escovar o dente sozinha, enfim, ela não está mais viva, e acho que eu nem. Se eu perguntasse para o meu pai, para os meus irmãos, eles nem saberiam falar também. Eu precisaria talvez perguntar para uma dentista, né? Ou para um pai, uma mãe aqui presentes, com quantos anos a criança começa a escovar o dente sozinha, mesmo com supervisão? Se é com 5, com 4, eu não sei. Mas vamos imaginar, com 4, 5 anos que eu comecei a escovar o dente sozinha. São pelo menos, pelo menos, com 7 anos, sei lá, pelo menos 38 anos que eu escovo os dentes, né? Então, muito repertório de. Eu posso não escovar da melhor forma, mas pelo menos é um cuidado com a higiene bucal, enfim. Então, assim, pô, Antonella, Oi.
Perdão Falei. interromper. Tem a Luciana da Shea tá com a mãozinha levantada. Lu, não sei se ela tá com o mic lá. Escuta. Fala, Lu, tô Oi, na tô escuta. aqui. Aí, Eu tô aqui, na boa. verdade. Eu vi que você tava com a mãozinha levantada, tô Lu, aqui. mas eu vi agora, não sei se foi agora, se tem um tempinho, mas tá aí, Não, fique à vontade. na verdade é só um comentário mesmo que ela está comentando, né, falando aí sobre a questão da. Eu estou achando muito interessante ela abranger essa questão do pessoal com o profissional, porque eu falo porque eu passei por um processo muito difícil há um pouco tempo atrás, e isso está me remetendo a imagens, na verdade, só me remetendo àquelas questões, né, difíceis. Então, eu estou achando muito bacana, eu só quero elogiar mesmo. Linda. Ó, se quiser me mandar mensagem no privado, isso, alguma pergunta, tudo pode virar vídeo, viu? E ninguém vai saber que é você que está perguntando, tá, Lu? Obrigada pela. Tá bom, então. Muito Obrigada, eu. obrigada, muito obrigada pela partilha. E, gente, uma coisa muito bacana, maravilhosa também, que eu preciso falar para vocês é o seguinte: se a gente não se levar para o trabalho, como é que a gente vai trabalhar? Então, não é que a gente é um ser no trabalho, um ser na vida pessoal, um ser na sociedade, né? Um ser com a família, um ser na vida afetiva e amorosa. É que nem roupa, né? Eu tenho um pijama, gente, que é muito gostoso, que eu tava dormindo com ele hoje, que eu amo ele, comprei numa viagem, fico super feliz de vestir aquele pijama. Não adianta, que tem um monte de coraçãozinho e tal. Não adianta. Se eu tivesse em casa, eu pegava ele para mostrar para vocês aqui. Mas assim, não adianta. Eu vim toda confortável, eu inteira na minha autenticidade, para cá, para falar de produtividade e alta performance com gente que não me conhece. E que talvez teria, meu, que louca, nada a ver. Eu tava achando que eu ia ouvir uma palestrante falar e ela me veio com o pijama dela fazer uma apresentação. Então, assim, não orna, a roupa não combina com o contexto. Mas se eu tenho essa questão do conforto, sobretudo, conforto e cores, né? Então, já que eu comecei, vou terminar. Falando uma particularidade, uma intimidade, né? Eu não tenho pijama escuro de jeito nenhum. Escuro que eu digo preto, né? Que nem até essas, enfim. Vocês vão entender o que eu tô falando. Até essas camisolas sensuais e tudo da cor preta e tudo mais. Eu sei que eu tô falando uma particularidade, uma intimidade, mas assim, porque roupa preta eu não tenho na vida. Tudo bem, eu tô de calça preta agora. Mas assim, calça preta tudo bem, mas camiseta preta, blusa preta, vocês nunca vão me achar de camiseta e blusa preta, nunca, porque eu não me vejo a partir de quem eu sou, do que eu gosto de expressar, eu não me vejo de roupa preta. Então, assim, eu não me lembro quando foi a última vez. Eu até tenho um blazer preto maravilhoso, todo rendado atrás, que eu não consigo usar. Eu até pensei de colocar cândida nele para ver se ele fica mais claro. Eu não sei. Não sei se vai corroer o tecido. Enfim, eu sei que não me representa. Mas aquele pijama que é colorido, é azul marinho, que tem os coraçõezinhos e tudo mais, me representa. E aí eu tô super confortável, eu vou dormir feliz. Essa roupa super confortável, eu amo cor, gente, amo cor, né? Ó, amo cor, me representa. É super confortável, não é roupa de executiva, tudo mais, que nem os palestrantes que vão com uma roupa toda de traje social completo, tudo mais, porque isso não me representa. Mas não quer dizer que eu não posso estar colorida com traje mais bacanudo, vamos dizer, eu estando inteira para o meu trabalho, para a minha atividade física. Você nunca vai me ver. Tudo bem, você vai me ver com uma blusa branca, uma calça preta ou azul marinho na academia, mas você vai me ver de relógio colorido, porque eu sou uma pessoa colorida. Então, eu estou trazendo essa analogia das cores para dizer assim: a gente se leva para todos os lugares que a gente vai. E sim, se a gente está fazendo uma ponte, voltando para essa pergunta da tristeza e tudo mais, dos sentimentos, das emoções, se a gente se leva mais xoxo porque a gente tomou uma chapuletada da vida, uma puxada de tapete ou uma coisa que de repente a gente estava prevendo que a gente não pôde contar, o que que a gente faz com aquilo? E aí, o que que aconteceu ontem comigo? Eu, através dessa situação desconfortável que aconteceu, amarga, vamos dizer,
eu pude ver o quanto eu reagi de forma diferente e eu me senti iluminada de falar, meu Deus, eu não estou reativa. Uau! Aí, tipo assim, eu não acordei de manhã e falei, Deus, me mande uma aprovação para eu provar o meu equilíbrio emocional. Não, eu não pedi. E, tipo assim, não pedi aquela matéria para ter passado com nota mais do que 5 naquela prova da vida, se fosse uma prova da vida. Mas o que foi muito legal foi que eu acolhi isso, eu nem imaginei que isso seria um exemplo de trazer para cá para vocês, para falar de sentimentos e emoções, mas aconteceu na minha vida. Então, tipo assim, o que eu posso fazer? Eu posso me observar. Teve momentos em outras situações que aconteceram situações similares que a minha reação não foi nesse nível de sofisticação de musculatura emocional, vamos dizer assim, mas é tudo num crescente, gente. Como a produtividade e a alta performance também é num crescente. Também a esteira, quando a gente aumenta um pouquinho a inclinação, mas eu quero já correr uma maratona. Cara, não faça isso. Eu não estou aqui para dizer o que fazer, o que não fazer, mas cogita pelo menos 0,1 na esteira de inclinação. Um meio, se a tua esteira está configurada por de meio em meio, não coloca 3 graus de uma vez para ficar com batedeira no coração, porque você não sabe se você está com alguma veia entupida, se pode dar alguma merda. Não faça isso. Porque, ó, isso é do coaching, né? Constância é mais importante do que intensidade. Constância é mais importante do que intensidade. Constância é mais importante do que intensidade. E aí, eu volto para o seguinte: eu escovo os dentes há 38 anos. Uau! Eu olho para dentro, seja através de terapia, não fiz terapia direto, semanal, esses todos os anos, mas cursos. Mas eu não tenho dinheiro para fazer curso. Gente, tem no YouTube, não é propaganda, tá? Mas assim, se você olhar no meu canal, tem mais de 750 vídeos. Mais de 750. Tem curtinhos, né? Que eu sei que o pessoal tem pressa e tudo mais. Vídeo de. Agora eu fiquei feliz que ele consegue falar até 3 minutos, os shorts, né? Que aí dá para falar bastante coisa que eu gosto de falar. Um vídeo desse por dia. Não precisa ser meu, pode ser qualquer um. De um canal que você se sinta nutrido e abastecido e não de fofoca e de temas que não vão te trazer um convite para dentro. Aqui eu não estou falando também para não ficar zapeando nas redes sociais e tudo mais, porque se isso te distrai, neste momento tá tudo certo. Mas a questão é assim, o que você pode fazer? E aqui eu falo, eu não sei, não medi, tá? Mas há quantos anos, meu Deus do céu, eu ouço vídeo do YouTube praticamente todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quando não, eu sinto falta. Enquanto eu estou fazendo o café da manhã, enquanto eu estou fazendo alguma atividade operacional. Antonella, mas você está se contradizendo. Você fala para mim que é para a gente estar num estado de presença, estando aqui, mas você não está você não está ali prestando atenção em fazer o seu café da manhã. Sim, só que se eu estou fazendo uma atividade operacional que eu me permito estar ali, pelo menos ouvindo um pouquinho que seja, porque foi a escolha que eu fiz, porque eu não tenho, de repente, esse tempo de sentar na tela para ficar ouvindo alguém ali, mas é uma amenidade, de repente é um vídeo motivacional e tudo mais que pode me trazer algum insight. Quanto que eu já aprendi, meu Deus do céu! Com certeza eu falo para vocês que pelo menos uma coisa por dia, em 365 dias do ano, ó, só para deixar uma pulgaça atrás da orelha de vocês, tá? Hoje é dia. Cadê? Minha calculadora deu pau aqui. Peraí. Vamos tirar o mouse e colocar o mouse. Ó. Ixi, eu não sei o que aconteceu. Pera. Vocês estão aí, né, gente? Sim. Alguém pode me ajudar a fazer uma conta, por favor? Luciana, pode ser você ou o Frois? Não, eu posso Pode. fazer pelo celular aqui. Mas, ó, vou fazer para doer, tá? Com carinho. Calculadora.
31 dias de janeiro, mais 28 de fevereiro, mais 31 de março, mais 30 de abril, mais 31 de maio, mais 30 de junho, mais 31 de julho, mais 31 de agosto, mais 30 de setembro, mais 31 de outubro, mais 11 de novembro. Quem tem ideia de quantos dias já passaram? Sem fazer conta. Um montão. 315 dias. Se eu aprendi uma coisa por dia hoje, uma coisa, a cada dia, eu já aprendi neste ano 315 coisas. Então, o que eu quero trazer para vocês, gente? Se a gente, ao invés de parar de ficar no nhonhonhó mental, da cabeça buzinando e do coração, do que eu ainda preciso fazer, também focar no que eu já fiz este ano todo, num sentido de produtividade e alta performance. Porque aí, cada um dos seus próximos dias, até o seu 31 de dezembro do seu banho da virada, vai com certeza. A Antonella, pessoa física, pode falar isso. A Antonella, caminhante da estrada do autoconhecimento, pode falar isso. A terapeuta não pode. Eu falaria de uma forma mais amena, tal, né? Mas assim, eu tenho certeza absoluta, porque a terapeuta não pode falar que tem certeza de nada. Eu tenho certeza absoluta que você vai terminar o seu ano, na hora que você tomar banho, dia 31 de dezembro, vai falar: Meu, quanta coisa bacana eu pude fazer no meu ano. Eu posso sim celebrar, apesar de todas as coisas que ficaram pendentes, do que eu ainda não fiz. Então, acabei me empolgando, né? Acelerei muito na descida. Eu tinha preparado outras perguntas para vocês, mas eu posso deixar na apresentação que eu vou compartilhar com vocês pelo PDF. Cada uma dessas perguntas tinha a ver especificamente com cada uma das áreas da vida relacionadas. Quem conhece Roda da Vida do Coaching é uma ferramenta que a gente trabalha para olhar para todas as áreas da vida, tal. Mas isso eu vou mandar na apresentação para vocês. Mas o convite principal que eu quero deixar de produtividade e alta performance, gente, é a gente que se leva para todos os lugares. E se a gente tiver o mais inteiro possível dentro do trabalho, a gente vai ser infinitamente mais produtivo, assertivo, econômico energeticamente e mais com o coração tranquilo e com a cabeça mais vazia. E não precisa acreditar no que eu estou falando. O meu convite é para vocês testarem e ver o que acontece. Se puder me falar, Antonella, sabe que deu certo? Vou ficar feliz da vida. E aí, gente, quero dizer exatamente o que estou celebrando, apesar de não concretizar. Porque se a gente celebra as pequenas. Ó, quer ver? Ninguém que começou uma maratona, ninguém começou do 34º quilômetro. A pessoa começou do primeiro passo. Antonella, mas isso é óbvio. Então, vamos lá. A gente faz o óbvio. Nossa, eu sei muita coisa. Eu bebo água, gente. Eu presto atenção na água descendo. Ai, é horroroso o que eu vou falar. Goela abaixo. Não é entuchando goela abaixo um sapo que a gente teve que engolir. Mas eu sinto. Também não quero fazer propaganda de cerveja, de desce redondo e tal. Mas a gente presta atenção e faz aquilo que a gente já sabe que é bacana fazer. Aonde eu estou abastecendo combustível, meu Deus, no meu carro. Se eu tenho carro. Não vou pagar a gasolina mais cara. Tá bom, faz o teste da autonomia por quilômetro rodado. Você tem aquele botãozinho no seu carro para ver. Se não estiver compensando, não faz sentido. A história lá do álcool, da gasolina, para quem tem carro flex, de 0,70, sei lá, se vale a pena um ou outro, faz o teste, observa. Aí depois você vai me falar, nossa, não é que a minha performance melhorou? Estou sendo mais produtivo? Aí eu vou falar assim, nossa, que bom que você pelo menos levou em consideração o que eu estava te convidando a olhar. Ufa, que bom.
Isso se eu não te der um sorriso largo, enorme, e falar assim, nossa, graças a Deus, que bom. Então é isso, gente. Me perdoem que eu Antonella, deixei. Fala perdão, aí. se permite, até a Beth colocou no chat, exatamente o que eu estou celebrando. Apesar de não concretizar objetivos, os aprendizados foram gigantescos, significativos para a vida. Amém. Gente, me perdoem, a gente está quase perto do meio-dia. Não sei se vocês tinham perguntas, comentários para fazer, mas posso ficar o tempo que vocês quiserem para perguntas, comentários. Então, estou aqui à disposição, do que vocês quiserem trazer. Enfim, se tiver alguma dúvida, mais perguntas, enfim. Comentários, enfim. Estou aqui, disponível. Para alguém, se quiser Boa. falar, né? Pessoal, perguntas, dúvidas? Antonella, fique à vontade também para poder colocar os seus links aí, canal no YouTube, como é que eu te acho? Eu não fiz o QR Code, meu Deus. Cadê o QR Code assim? Pô, gostei, quero mais. E aí, como é que a gente faz? Tem Putz, contato? sou super do departamento comercial. Espera aí que eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela. Calma aí. Eu preciso de um empresário, eu acho. Espera aí, compartilhar a tela. Ó, esse é o meu canal no YouTube. Quero compartilhar com vocês. Eu estou fazendo vários shorts agora, tá? Essas playlists, ó, eu fiz uma aqui. Quer ver? Tem várias. Mas aquelas que eu quero mostrar para vocês, ó. Essa do coaching ao alcance de todos, eu coloquei muitos materiais aqui no material complementar sugerido aos participantes dos Cafés com o Frois. Aqui tem uma outra também de participação em lives e podcasts. Vocês veem o meu mouse, né? Sim. Essa daqui tem os 2 podcasts que o Pedro da Start Work me convidou para participar também, e tem dos Cafés com Frois estão aqui também. Esse projeto aqui, gente, Videoteca Conectando Corações, tem mais de 140 vídeos falando de questões do mundo corporativo, tal. Fiz esse daqui também inspirada nesses projetos da tecnologia, tanto da Start Work quanto dos eventos da Lenovo, tudo falando que tecnologia também tem tudo a ver com autoconhecimento. E aí tem um outro que é mais recente que eu quero postar mais vídeos aqui, ó, é o autoconhecimento também no mundo dos negócios. Essa playlist é bem interessante também para quem tiver ameaçando ter burnout e tudo mais, ou está muito ansioso, e tal. Eu trabalhei numa empresa de alumínio de panelas de pressão, né? E aí foi muito bacana, porque tem uma matéria, gente. Bom, então assim, esse é o link do canal do YouTube que vocês vão ver. Aqui também, ó, vocês vão ver, tem todas as info. Cadê? Peraí. Calma aí, ó. Se a gente pega um vídeo meu aqui, ó. Essa playlist é bem bacaninha também, que eu fiz de reflexões de uma terapeuta, tal, mas eu quero mostrar os meus contatos, vocês vão me achar mais fácil aqui, ó, em algum vídeo. Oi, gente. Peraí. Cadê mais informações aqui, ó? Não sei se eu estou fazendo as tags certas e hashtags e tudo, mas aqui tem WhatsApp, tem e-mail, mas eu funciono melhor pelo WhatsApp, tá? LinkedIn preciso atualizar e Instagram também, mas meu canal melhor de contato é pelo WhatsApp que está aqui. E aí, só para concluir essa história da panela de pressão, tem um negócio, gente, que chama interdisciplinaridade. Alguém sabe e suspeita que seja isso? Silêncio. Palavra bonita. Sim ou não? Nossa, ela sabe muito. Que raio que é isso? A Luciana falando. O que está escrito, Luciana? É muito importante. Entendermos o quanto nossa mente pode adoecer ou impulsionar a melhoria de nosso corpo físico. Eu gostei muito, Antonella. Muito obrigado. Exato. Ó, gente, eu espero na minha vida que se vocês puderem lembrar de 2 coisas só dessa 1h30 que a gente teve aqui, 2 coisas só.
combustível aditivado, o que quer que seja, que nutra de verdade, não um pacote de bolacha recheada delicioso que é gordice. Eu estou falando nutriente mesmo, tá? É uma coisa que eu quero pedir para vocês lembrarem. E a outra coisa é a interdisciplinaridade, que eu vou explicar. O que significa? Disciplina é uma matéria. Tem um outro significado filosófico da palavra disciplina, que é discipleno, estar pleno de si. Só isso já dá um dia inteiro de encontro online, mas enfim. Disciplina como matéria. Equipe multidisciplinar num hospital é quando tem fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, neurologista, cardiologista, dentista, enfim, tudo que a pessoa precisa para ter um cuidado integral de saúde quando ela tem uma patologia ali. Equipe multidisciplinar. O que é interdisciplinar? E o que é transdisciplinar? Interdisciplinar é quando uma matéria conversa com a outra. Também não vou entrar no mérito aqui, mas muitas pessoas têm problemas de joelhos porque fizeram tratamentos odontológicos com amálgamas lá de metal pesado, enfim. Que raio tem a ver uma coisa com a outra? Tem sim, mas só para vocês entenderem o que uma coisa impacta na outra. Assim como quando uma pessoa tem falência múltipla de órgãos e ela vem a óbito num hospital, é porque um órgão pifou, o outro começou a pifar porque estava sobrecarregado e aí foi pipocando em tudo que é área. Tá? Então, as disciplinas, quando a gente e transdisciplinaridade é quando a gente transcende as disciplinas para ver a partir de outro nível de consciência. Mas, bom, que é a história da gente se observar, a gente, a partir da nossa inteireza, da nossa autenticidade, ter espaço para ver respostas de onde não veio, aparentemente, o caminho da resposta. Mas isso é mais filosófico, mas enfim. O que eu quero trazer para vocês da questão da interdisciplinaridade, e aí eu volto para a playlist da panela de pressão, quando a gente entra dentro de algum conteúdo e a gente medita a respeito daquele conteúdo, a gente pode espelhar da panela de pressão e da tecnologia autoconhecimento, tá? A gente pode ou fitoterapia e autoconhecimento, ou tudo aquilo que nutrição e autoconhecimento. Quando a gente entra dentro daquele conceito, a gente consegue ver os espelhamentos entre uma coisa e a outra. Então, interdisciplinaridade, o que é software e hardware, o que é antivírus no computador, isso aqui é um antivírus para o nosso computador. Quando eu falo que a panela de pressão ela só explode, quem tem medo de usar a panela de pressão, por favor, veja essa playlist. É porque ou mandou colocar Durepox na válvula de segurança, ou porque está entupido e não higienizou o pino e aquilo explodiu porque pôs mais líquido do que a capacidade da panela. Usou o equipamento de forma equivocada. Na nossa vida é a mesma coisa. O quanto a gente enche até a tampa e não dá espaço para o ar criar o vapor e acelerar o cozimento do feijão. E quando a gente está cheio de arquivo de download, aí, vamos lá, você faz o download de um arquivo. O antivírus deste computador não pode verificar se tem antivírus. Você confia nessa pessoa que emitiu? Esse arquivo é seguro? O que isso tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas? Você vai mesmo contar que você acabou de voltar da Europa para uma amiga sua que morre de inveja de você? Para ela te contaminar com os problemas dela ou emanar uma vibração de inveja para você? Como um antivírus no seu desktop do seu computador? Você tem certeza que você vai fazer isso? Isso é interdisciplinaridade. Eu estou fazendo um espelhamento das matérias comuns. E se vocês mandam muito bem na parte tecnológica de comandos, prompts de comando e o enter e o sistema acontece, firewall, cuidado com hacker e não sei o que lá, para otimizar a performance dos computadores, o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos padrões mentais é a mesma coisa. É só fazer o espelhamento. Putz, não consigo fazer a tecla SAP. Para meditar a respeito, você vai ver que tem semelhança. Soft skills, hard skills. O hard skill seria o corpo físico.
Os soft skills seriam as coisas intangíveis que a gente não consegue ver. O nosso movimento peristáltico, eu vou e dou 2 mastigadas, entucho goela abaixo a comida que eu nem vi que eu comi, eu estou sobrecarregando o meu organismo. Meu hard skill, vamos lá. Não quero criticar aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Como é que você vai ter produtividade de alta performance numa quarta-feira comendo feijoada e trabalhando depois? E o seu hard skill vai fazer o quê? E o seu soft skill, você vai conseguir ter a cabeça livre para pensar e fazer projeto, e fazer apresentação, e fazer reunião de meta e resultado? Soft skill e hard skill. Software e hardware, a mesma coisa. Então, assim, me desculpem a má notícia, mas a minha recomendação de combustível, você quer comer uma feijoada? Por favor, observa se você precisa comer tudo aquilo de torresmo frito no aperitivo antes de comer o arroz e feijão e a couve e a laranja. Por favor, considera. Será que não pode ser uma feijoada mais light? Observa só o seu corpo como fica, se você não fica prostrado depois. Observa, gente, observa. Então é isso que eu quero convidar vocês, gente. Consciência é tudo, tudo. Autoconhecimento é o melhor atalho. E eu não estou falando aqui como fazendo propaganda de ter. Aliás, a questão comercial é um desafio para mim, o divulgar o meu trabalho, né? Mas assim, se eu puder deixar uma dica para vocês de conteúdo de autogestão, produtividade, alta performance, é sim o autoconhecimento. Porque a partir do autoconhecimento é que eu posso trazer mais nutrientes, mais aditivos para o meu corpo, para ter uma melhor performance, não só no trabalho, mas em todas as áreas da nossa vida. O trabalho, sim, ele ocupa muitas horas do nosso dia. Quem trabalha de uma forma remunerada e tal, assim, ocupa pelo menos 8 horas do nosso dia para a maioria das pessoas aqui. Mas, puxa vida, será que dá para ter mais prazer e motivação ainda e menos obrigação? E eu preciso bater meta, porque eu preciso pagar a 10ª parcela de 12 daquela Black Friday do ano passado, daquela geladeira que tem água e tudo mais. Eu não precisava de uma geladeira de 8.000 reais na minha casa, que de repente nem é tão funcional assim. E aí eu posso trabalhar, não estou fazendo apologia aqui ao minimalismo, tá? Mas a um consumo mais consciente e a um estado de presença para um deleite maior de cada coisa que eu traga para o meu armário, para minha casa, como adereços, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar que eu traga para minha vida. Então é isso, gente. O que eu acho que tem para falar e para deixar de recadinho, também para não extrapolar o tempo, mas se tiverem comentários e perguntas, eu estou aqui até quando vocês quiserem. Tô à Perfeito. disposição. Obrigado, Antonella. Acho que foi show de bola. Algumas pessoas eu vi que já tiveram que sair, acho que por conta do horário. Avançamos aí 11 minutinhos aí. Pessoal, agradeço o tempo de vocês aí. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Antonella, adorei, como sempre. Cadê? Eu tô sem câmera aqui. Aí, agora sim, minha câmera aqui. Adorei aí. Valeu pelos ensinamentos, por compartilhar com a gente aí. Aí a Miriam, Luciana, Kleber, Guilherme, Fabi, Kênia, Marcelo Fraga, Enzo e tem mais um aqui, o Luiz Henrique. Obrigado a todos vocês aí que ficaram até o final. Beth, os seus feedbacks, valeu muito a pena. Muito obrigado, Antonella. E acho que encerramos por aqui. Obrigada, Valeu. gente, pela oportunidade, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês. E vocês podem ter certeza que o melhor assim que eu podia entregar para vocês, apesar da voz meio embargada e tudo, mas o meu coração inteiro aqui para que vocês possam ficar com essa pulgona atrás da orelha coçando assim, para uma maravilhosa produtividade, alta performance em todas as áreas da vida,
todos os dias do resto da vida de todo mundo que está aqui até o último suspiro de vida, com mais paz na alma, paz no coração e bem-estar e qualidade de vida e tudo que pode vir de um percurso de busca de nutrientes. Valeu, é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado, então, Antonella. Obrigado a todos. Vou encerrar a sessão agora. Antonella, depois a gente bate um papo e eu mando para você o link. Eu tenho uma reunião agora exatamente meio-dia, já estou uns minutinhos atrasados. Eu vou para lá e depois a gente conversa, então. Tá bom, obrigada. Tudo de bom, Valeu. gente. Até mais. Tchau, Até tchau, mais. pessoal. Tchau, Estou tchau. encerrando agora.